Joana é uma estudante de biomedicina que estuda muito e não tem costume de investir em uma alimentação saudável, consumindo grandes quantidades de carboidratos e não tendo tempo para se exercitar. Porém, está tentando caminhar mais pelas manhãs. Em um dos seus dias de caminhada em jejum, estava pensando em uma das aulas que havia tido e que poderia ter tirado essa dúvida em aula. Como ocorre a geração de energia metabólica no cardiomiócito, a partir de ácidos graxos, e de onde ele vem? Para respondermos às perguntas de Joana, primeiro precisamos relembrar. O que é o coração? O coração pode ser descrito como uma bomba dupla formada por 4 cavidades, átrio direito e esquerdo, ventrículo direito e esquerdo. O sangue chega pelas veias e é liberado pelas artérias. Entre essas cavidades existem outras estruturas chamadas de válvulas, sendo 2 entre átrios e ventrículos, denominadas válvulas atrioventriculares, e 2 nas vias de saída dos ventrículos, denominadas de válvulas pulmonar e aórtica. A abertura das válvulas atrioventriculares permite o fluxo de sangue dos átrios aos respectivos ventrículos, durante a fase de relaxamento ventricular, diástole. O fechamento das válvulas atrioventriculares ocorre durante a fase da contração ventricular, sístole. Dessa forma, o sangue bombeado leva oxigênio para os tecidos e retorna com sangue rico em CO2. Onde as suas principais funções do coração serão transporte, homeostase, defesa, volume e mecânica. Mas o que precisamos para que ocorram os batimentos cardíacos? Para que esse processo ocorra, são necessários 2 mecanismos que trabalham em conjunto: o mecanismo de excitação rítmica e o mecanismo de oxidação dos ácidos graxos. Como o coração é um órgão que tem um elevado gasto de ATP, a energia química para os batimentos cardíacos é derivada principalmente do metabolismo de ácidos graxos, pois estes geram mais moléculas de ATP do que a oxidação da glicose. O mecanismo de excitação rítmica, o coração apresenta um sistema chamado de sistema excitocondutor, responsável pela geração e condução dos impulsos elétricos. O sistema excitocondutor é composto por 4 áreas: o nodo sinusal, o nodo atrioventricular, o feixe de His, as células de Purkinje. O nodo sinusal é quem dispara o potencial de ação. Esse potencial de ação vai se espalhar pela célula do átrio devido aos discos intercalares, tendo um atraso na condução no nodo atrioventricular por conta das fibras juncionais. Já o mecanismo de oxidação dos ácidos graxos, o ATP, vai ser necessário para os batimentos cardíacos, juntamente com o mecanismo de excitação rítmica. Para gerar o ATP, é necessária a liberação de ácidos graxos que se dá a partir da quebra do TG. Esse TG pode ser encontrado armazenado no adipócito. Podemos chamá-lo de TG endógeno. Esse TG armazenado pode vir do carboidrato, já que seu excesso é convertido em TG através de uma via metabólica chamada lipogênese. Também podemos adquirir o TG pela alimentação. Nesse caso, chamamos de TG exógeno. Como podemos perceber, Joana está se alimentando de macarrão, feito com óleo de palma, peixes e amêndoas. Os peixes apresentam ácidos graxos poliinsaturados e ômega 3, que são essenciais, ou seja, não somos capazes de produzir. O ácido graxo ômega 3, como o ácido alfa-linolênico 18,2.3, ômega 3, apresenta dupla cis, uma vez que a insaturação é introduzida por organismos vivos. Essa dupla tem dobra e essa dobra faz com que haja uma redução nas interações hidrofóbicas, apresentando ponto de fusão baixo. O ômega 3 também é chamado de ácido alfa-linolênico, que é precursor da família dos ácidos EPA, 22,5 ômega 3, e do DHA, 22,2,6 ômega 3, que podem formar substâncias anti-inflamatórias. O azeite de dendê, ou óleo de palma, é extraído da palma e o ácido graxo saturado mais presente é o ácido palmítico, ou ácido hexadecanoico, que apresenta cadeia longa com 16 carbonos, 16,2.0, e é saturado, uma vez que não apresenta dupla ligação. O ácido palmítico apresenta a fórmula molecular com C16H32O2 e massa molecular de 256,42 gramas por mol. Seu ponto de fusão é alto. É o primeiro ácido graxo produzido durante o processo de lipogênese, ou seja, ele não é essencial, pois conseguimos produzir.
apresenta alta solubilidade em solventes orgânicos e é insolúvel à água. Os ácidos graxos presentes nas amêndoas são poliinsaturados e essenciais, ricos em ômega 3, 18,2.3 ômega 3. Contribui na redução de radicais livres por ter efeitos antioxidantes e é rico em vitamina E. Apresenta dupla cis e ponto de fusão baixo. Esses alimentos são exemplos de como adquirir TG exógeno. O macarrão possui em sua composição farinha de trigo, que é formado por amido, um polissacarídeo. Como Joana consome uma grande quantidade de carboidrato, a glicose, que é um monossacarídeo encontrado e absorvido com a digestão desses polissacarídeos, pode ser convertida em glicogênio e armazenada no fígado. Porém, esse armazenamento é limitado, e então a glicose em excesso, proveniente dos carboidratos, é convertida em TG através da lipogênese. A lipogênese é a síntese de ácidos graxos e triglicéridos, que serão armazenados subsequentemente no fígado e no tecido adiposo. A lipogênese é regulada por vários fatores, entre os quais estão os elementos nutricionais, hormonais e genéticos. Geralmente, ocorre em dietas hipercalóricas, com carboidratos ou proteínas em excesso. Para que ocorra a quebra do TG, armazenada no adipócito, é necessário que a glicemia esteja baixa, sendo feedback positivo para o pâncreas liberar o glucagon, que se liga ao receptor acoplado à proteína G na membrana do adipócito e assim estimula a adenilato ciclase, aumentando a concentração de AMP cíclico. Isso ativa a PKA, que fosforila a lipase sensível ao hormônio, e as moléculas de perilipina na superfície da gotícula lipídica. A fosforilação da perilipina causa dissociação da proteína CGL. A CGL, então, se associa com a enzima triacilglicerol lipase no adipócito, ativando. A triacilglicerol lipase ativada converte triacilgliceróis em diacilgliceróis, que serão hidrolisados, se tornando monoacilgliceróis. Uma terceira lipase hidrolisa monoacilgliceróis, liberando então os ácidos graxos. Esses ácidos graxos saem do adipócito, se ligando à albumina, que são transportados pelo sangue. Eles são liberados da albumina e entram em um miócito por meio de um transportador específico de ácidos graxos. Esses ácidos graxos sofrem uma reação através da acil-CoA sintetase, resultando no produto final, a acil-CoA. A acil-CoA formada no lado citosólico da membrana externa da mitocôndria pode ser transportada. A acil se une com a carnitina na membrana externa através da carnitina-aciltransferase 1. A acilcarnitina, então, passa por difusão para a membrana interna através da acilcarnitina translocase. Por fim, a aciltransferase 2 transfere a carnitina para a coenzima A. Isso ocorre na parte citosólica da membrana mitocondrial interna. Então, regenera-se a acil-CoA e a carnitina retorna para o espaço intramembrana pela acilcarnitina translocase. Uma vez na matriz mitocondrial, a acil-CoA terá seu carbono beta oxidado. Ácidos graxos pares passam por 4 etapas da beta-oxidação, como por exemplo o ácido graxo 16,2.0, chamado de ácido palmítico. O ácido graxo de número ímpar não são produzidos pelo nosso organismo, ou seja, são nutrientes essenciais obtidos pela alimentação. Para ocorrer a geração de ATP, a partir de ácidos graxos, é necessário 3 estágios: reação de beta-oxidação, oxidação da acetil-CoA, ciclo de Krebs, e fosforilação oxidativa, cadeia respiratória. A acil-CoA que se encontra na matriz mitocondrial é oxidada por uma via chamada beta-oxidação e é dividida em 4 etapas. No final, a acil-CoA é convertida em acetil-CoA com produção de FADH e NADH, como no caso do ácido palmítico 16,2.0. As 4 etapas são: oxidação do acil-CoA formando enoil-CoA. É a única reação irreversível da via que ocorre pela enzima desidrogenase e possui conversão de FAD para FADH2. Hidratação da dupla ligação formando beta-hidroxiacil-CoA ocorre pela enzima hidratase. Oxidação do grupo hidroxila carbonila, resultando uma beta-acetoacil-CoA e conversão de NAD+ para NADH. Por fim, tiólise, divisão da beta-acetoacil-CoA por reação com uma molécula de CoA, formando acetil-CoA.
Caso tiver uma outra molécula de acil-CoA com 2 carbonos a menos, essa deve refazer o ciclo várias vezes para se tornar acetil-CoA. A tiólise só ocorre em estruturas com no mínimo 4 carbonos. Ao final da beta-oxidação, teremos um FADH2 e um FADH. A beta-oxidação no ácido palmítico, 16 carbonos, tem liberação de 8 acetil-CoA, que ocorre em 7 beta-oxidações. Em uma beta-oxidação, ocorre liberação de um FADH2 e um NADH, e 5 ATPs. No caso do ácido graxo 16,2.0, ocorre em 7 beta-oxidações, 7 vezes 5, 35 ATPs. Oxidação do acetil-CoA. Na mitocôndria, o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs. Formação de citrato, formação de isocitrato, oxidação de isocitrato, oxidação de alfa-cetoglutarato, conversão de succinil-CoA, oxidação de succinato, hidratação do fumarato, oxidação do malato em oxalacetato, gerando um FADH2, 3 NADHs, 1 ATP em um ciclo. Porém, como o ácido palmítico é 16,2.0 libera 8 acetil-CoA na beta-oxidação, esses 8 acetis entram no ciclo de Krebs, obtendo 24 NADHs, 8 FADHs, 8 ATPs, pois é liberado 1 ATP por ciclo, 8 ciclos, 8 ATPs. Fosforilação oxidativa, cadeia respiratória. Ocorre regeneração de ATPs com participação de O2 através de reoxidação de carreadores reduzidos nas etapas anteriores. Os NADHs e FADH2, que são liberados do ciclo de Krebs, se associam aos transportadores de elétrons que ficam na membrana mitocondrial interna. O NADH entrega seus elétrons para o complexo 1 e o FADH2 entrega seus elétrons para o complexo 2. Esses transportadores podem ser fixos ou móveis. Fixos, complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4. Móveis, ubiquinona, entre o complexo 1 e 2 e citocromo C, entre o complexo 3 e 4. E são responsáveis por bombear H+ para fora da membrana. Esses H+, quando retornam à matriz mitocondrial, formam ATP. A cada 3 H+, um ATP é formado. Isso ocorre pela ATP sintase. Agora que o ATP foi formado, precisamos entender como ele é usado. Para compreendermos a utilização do ATP, é necessário entendermos que através de 2 mecanismos conjuntos levam à contração muscular, e assim vermos onde o ATP é usado. Em condições de repouso, a interação da actina e miosina é bloqueada pela tropomiosina. Essa última prende-se à troponina e ambas estão presas à quitina. Com a entrada do cálcio na fibra, este liga-se à troponina, a qual provoca a movimentação da tropomiosina, descobrindo o local ativo da quitina. Esta passa a interagir com a miosina, ativando a ATPase miosínica, que hidrolisa um ATP, obtendo a energia para a movimentação da ponte entre actina e miosina. Após a movimentação, a ponte se desfaz e a interação pode realizar-se em outro local ativo. A retirada do cálcio preso, troponina, provoca o retorno da tropomiosina à sua posição inicial, inibindo a interação da actina e miosina. Com isso, cessa a criação de força e ocorre relaxamento. Então, podemos compreender que a contração do coração se dá pela excitação elétrica por potencial de ação do nodo sinusal, que propaga nodo atrioventricular, propagando feixe de His, que propaga fibras de Purkinje. Já o relaxamento do coração se dá pela energia metabólica por ácidos graxos que entra na mitocôndria, produz oxidação dos ácidos graxos, gera ATP.